O Guia dos UFOs, a letra C. Cabala. Um sistema de teosofia esotérica que utiliza a Bíblia como sua fonte. A teosofia é uma forma de pensamento religioso ou filosófico que alega uma compreensão especial da natureza divina ou de uma revelação divina especial. Os adeptos da Cabala alegam que a Bíblia tem dois níveis. O primeiro é a óbvia significação dissimulada do texto aceita pelas principais religiões como verdade. Mas o verdadeiro significado da Bíblia, argumentam os cabalistas, está escondido no texto. E seus segredos só podem ser compreendidos pelos que possuem as chaves para revelá-los. Uma dessas chaves é a gematria. A Cabala tem uma relação periférica com os UFOs. O nebecista Jansen Dee alega que sua interpretação da Bíblia, utilizando a Cabala, revelou-lhe os segredos do passado do homem, no qual astronautas alienígenas desempenharam um papel importante, e as promessas do futuro, quando o homem realizará seu potencial. Ver gematria, nebecismo, Sandy Jean. Cabelo de anjo. O nome popular dado a um dos mais desconcertantes fenômenos associados com UFOs. Cabelo de anjo é o longo filamento em forma de teia de aranha de um material branco, parecido com algodão ou seda, que, segundo relatos, seria solto pelos UFOs. Que é, a que serve ou qual a sua conexão com os UFOs, tudo isto permanece um mistério. Logo depois que cai no chão ou sobre as árvores, ele desaparece. Se o cabelo de anjo é tocado ou manuseado por mãos humanas, também desaparece rapidamente. A propensão a se desintegrar quando exposto ao ar ou manuseado de qualquer forma dificultou as tentativas de analisá-lo completamente. Não há nada cientificamente incomum na capacidade de cabelo de anjo desaparecer. Falando estritamente, não desaparece, mas apenas muda de forma química. O cabelo de anjo é provavelmente um tipo altamente aperfeiçoado de material biodegradável. Relatórios sobre cabelos de anjo caídos remontam aos tempos antigos. Através dos séculos, toneladas deles caíram na terra, apenas para se esvanecerem. Somente alguns poucos espécimes foram preservados, tendo sido colocados às pressas em recipientes herméticos. Os fios de cabelos de anjo podem atingir cerca de 15 metros. Análises preliminares de diversos espécimes indicaram que contém boro, silicônio, magnésio e cálcio, semelhantemente ao vidro de silicato de boro. Não obstante, continua a constituir um mistério o fato de o cabelo de anjo solto pelos UFOs desaparecer rapidamente depois de rejetado. Alguns ufólogos sugeriram tratar-se de um tipo de escape ou de nicho. É perfeitamente concebível que uma análise completa científica do cabelo de anjo possa proporcionar ao homem importantes informações referentes à natureza e funções dos UFOs. A importância do cabelo de anjo reside no fato de que ele proporciona evidência tangível da realidade dos UFOs. Cai do céu. Acrônimo de caídos do céu, em inglês, Frafort Skies, de Fall from the Skies, para as estranhas coisas que têm sido vistas caírem dos céus. O termo foi cunhado pelo falecido Ivan Sanderson, conhecido biólogo e ufólogo. Através das épocas, muitas coisas improváveis foram vistas caindo dos céus. Esses objetos podem ser divididos em duas categorias, orgânicos e inorgânicos. Entre os orgânicos têm sido vistos peixe, rãs, enguias, sapos, cobras, vermes, formigas, carne de animais, cabras e gado. Os inorgânicos são de dois tipos, manufaturados e naturais, e incluem o seguinte: tijolos, carvão, chapas metálicas, balas, pregos, lama, neve fosforescente verde azulada e cabelo de anjo. Não há explicação lógica, racional para esses cais dos céus, e a ciência ortodoxa simplesmente os ignora ou tenta explicá-los como resultado de tornados ou furacões. Algumas vezes, esses cais de céus caem junto com as chuvas, outras vezes sozinhos, de céus perfeitamente claros. Uma lista extensa de cais dos céus é fornecida no apêndice B de Investigation the Unexplained, Investigando o Inexplicável, de Ivan Sanderson. Alguns ufólogos sugeriram que os cais dos céus são jogados pelos UFOs como refúgio. Com relação às chuvas de sangue e à carne, foi sugerido que é o destino que cabe aos animais e talvez humanos, que são abduzidos pelos UFOs ou que desaparecem misteriosamente da face da Terra. Ver cabelo de anjo.
Cálculo da situação. Em geral, este termo aplica-se a qualquer relatório feito por qualquer pessoa inteligente com referência a qualquer problema vital. Em ufologia, o termo tem um significado mais limitado, mais específico. Ele se refere ao relatório específico feito pelo Air Technical Intelligence Center, ATIC, Centro de Inteligência Aerotécnica, em meados de 1948 sobre o fenômeno UFO. O relatório carimbado Top Secret continha apenas análises de relatórios UFO de testemunhas dignas de crédito e de elevada confiança, cientistas, pilotos, etc. A avaliação do relatório, os UFOs eram naves interplanetárias. Este cálculo da ATIC foi censurado e rejeitado pelo general Hoyt S. Vandenberg, chefe do Estado-Maior da Força Aérea no início de 1949. Vandenberg recusou-se a acreditar na explicação extraterrestre. A avaliação foi desclassificada e ordenada sua destruição, mas algumas cópias conseguiram sobreviver. A rejeição da avaliação devia logo produzir um profundo efeito na atitude da Força Aérea para com os UFOs. Ver Projeto Grutti, Projeto Signo. Calor. Algumas vezes tem havido informes que os UFOs geram um calor tremendo, como o de uma fornalha, que tem sido usado como arma contra humanos. O uso de calor parece ter sido tanto para finalidades defensivas como ofensivas. O calor é apenas uma das armas associadas com UFOs. Tem havido informes de ataques com laser e rifles sônicos. Ver Forte Itaipu. Laser. Som Wallaceville. Carbono 14, datação. Ver Carbono radioativo, datação. Carruagem. Obras antigas, incluindo também a Bíblia, mencionam carruagens celestes relacionadas com fenômenos incomuns. Alguns vedecistas veem isso como prova de presença sedopiana na Terra, durante o passado do planeta. Alegam que os antigos descreveram espaçonaves alienígenas comparando-as com objetos feitos pelo homem, que mais se pareciam com elas, isto é, carruagens frequentemente adicionando a palavra ígnea, para descrever o escapamento ou a luminescência das espaçonaves. Consequentemente, os nebecistas usam o termo carruagem como sinônimo de naves espaciais. O nebecista Erich von Däniken usa o termo extensivamente em suas obras ao lidar com o tema da visita de antigos astronautas sedopianos à Terra durante seu passado remoto. Ver Däniken, Erich von Ezequiel, Nebecismo. Carter, James Jennifer Earl. O 39º presidente dos Estados Unidos. De interesse para os ufólogos é o fato de o presidente Carter ser o primeiro presidente a admitir ter visto um UFO. A admissão foi feita pela primeira vez a 13 de setembro de 1973, durante uma entrevista em Dublin, Geórgia, quando era governador. Seu avistamento aconteceu em 1970, quando fazia campanha para governador na pequena cidade de Leary, Geórgia. Carter devia fazer um discurso no Lions Club local. Ele e os membros estavam reunidos fora quando, de repente, um objeto azul em forma de disco apareceu nos céus. O avistamento, que durou aproximadamente 10 minutos, foi testemunhado por todos os presentes. Resta ver se o presidente Carter mudará a política governamental oficial de segredo em relação aos UFOs, substituindo-a por uma discussão aberta do fenômeno. Celeste. Na filosofia nebesiana, Celeste é uma das designações genéricas para os Cenops que, supõe-se, chegaram à Terra em passado remoto e que durante sua estada influenciaram a evolução cultural e talvez biológica do homem. É uma designação neutra e significa simplesmente aqueles seres que vieram do céu, dos céus visíveis ou das estrelas dos céus. Ver Cedop, Nebecismo. Céu. Na tradição religiosa tradicional, o céu é o local da moradia de Deus e de seus anjos. Entre algumas denominações cristãs, o céu é o lugar para onde as almas das pessoas boas vão quando elas morrem. O céu, nesta teoria, é considerado um lugar não físico, um lugar além do alcance dos sentidos. O céu é considerado como separado do mundo físico. O advento da era espacial, o desenvolvimento da ciência moderna e os avistamentos de UFOs colocaram uma nova perspectiva sobre a natureza do céu. Uma possibilidade é que o céu possa ser uma outra dimensão, isto é, um contínuo espaço-tempo.
Há uma crença entre alguns cientistas que, inerente à teoria da relatividade de Einstein, está a existência de um universo paralelo, isto é, um superespaço. Supostamente, o tempo não existe no superespaço. A ausência do tempo sugere a possibilidade de eternidade ou imortalidade, um conceito inerente à teologia cristã sobre o céu. Outra teoria sustenta que o céu pode ser simplesmente o nome de um planeta em algum lugar do espaço ou talvez o nome de uma galáxia inteira. Esta teoria é popular entre os adeptos da teoria extraterrestre. A Bíblia, por exemplo, menciona o fato de que Enoque foi levado para cima corporalmente pelo Senhor. Gênesis 5:24, Siraque 44:16, Siraque 49:14, Hebreus 11:5. Presumivelmente, foi levado para outro planeta. Não há atualmente nenhuma base científica que prove ou refute qualquer teoria sobre o céu. Ver Enoque, superespaço. CIA, acrônimo de Central Intelligence Agency. Esta agência secreta do governo dos Estados Unidos foi formada em 1947 para reunir informações estrangeiras, fazer espionagem em países estrangeiros, engajar-se no exterior em atividades protetoras dos interesses americanos e combater as organizações e movimentos radicais nos países estrangeiros. A CIA também se envolveu no fenômeno UFO. Inúmeros ufólogos escreveram sobre a entrada da CIA em campo e em seu envolvimento com o fenômeno UFO. Uma das melhores análises da CIA como no poder por trás do encobrimento UFO é pormenorizada pelo Major Donald E. Keyhoe em Aliens from Space, Alienígenas do Espaço. O Major Keyhoe, que baseia suas pesquisas no que considera fontes confidenciais fidedignas, declara que a CIA assumiu a investigação dos UFOs da Força Aérea em 1953. Segundo ele, a CIA foi capaz de conseguir isso porque tem autoridade sobre os departamentos de inteligência de todos os serviços militares. Declara ainda que desde 1953, a CIA tem usado seu poder para orientar e apoiar o engodo do Congresso, da imprensa e do público. Ver Força Aérea HDP. Ciência. Um método sistemático de descoberta e aquisição de conhecimento. Seu aspecto mais característico é o método experimental, cujo uso permitiu a descoberta das leis da natureza. O resultado foi um extraordinário ganho acumulativo de conhecimento prático. O elemento-chave em ciência é o método experimental. Através de erros e acertos pela reprodução dos fenômenos sob condições controladas, o conhecimento foi e está sendo adquirido. A ciência ainda não tentou resolver diretamente o fenômeno UFO. Além da tendência corrente anti-UFO de muitos cientistas que descartam os UFOs como insignificantes, um problema importante no estudo dos UFOs é que a ciência não pode recriá-los em laboratório, nem pode antecipar quando e onde os UFOs vão aparecer da próxima vez. Contudo, porque os UFOs representam um desafio inexplicado, novos métodos e conceitos terão que ser criados para lidar com eles. Afinal de contas, para compreender os UFOs, a ciência terá que fazer testes e medições intensivas. Alguns UFOs podem ser meras manifestações de luz. Como essas manifestações luminosas violam todas as leis conhecidas de física, muito conhecimento útil sobre as leis da física poderia ser ganho pelo estudo e compreensão desse fenômeno. Por outro lado, alguns UFOs podem ser realmente espaçonaves de outro sistema planetário. Muito conhecimento científico valioso poderia ser ganho com a captura e estudo de um UFO. Mesmo que não se possa capturar um, valioso conhecimento científico ainda poderia ser ganho pela condução de um estudo sério e científico das características de voo do UFO. Recusando-se a estudar seriamente o fenômeno UFO, a ciência está apenas retardando a descoberta da solução final deste mistério. Os UFOs são fenômenos bastante reais. Simplesmente negando que existam ou rejeitando sua existência como insignificante, não os fará desaparecer. Atualmente, os ufólogos, entre os quais há muitos cientistas, estão ocupados no estudo sério do fenômeno UFO. A nafologia é um estudo sistemático e organizado de fenômenos naturais não explicados, mas, diferente da ciência, falta-lhe o método experimental.
Basicamente, a nafologia preocupa-se com a acumulação de dados e com a formulação de teorias com base nesses dados. Um dia, espera-se, ela terá dados suficientes e será capaz de resolver o mistério UFO. Se tal não acontecer, nela terá pelo menos dados bastante convincentes para interessar seriamente a comunidade científica como um todo a estudar os UFOs. Ver nafologia, UFO. Cientista. Pessoa dedicada a adquirir conhecimento através da ciência. CIET. Acrônimo de Comunicação com Inteligências Extraterrestres. Em inglês, SETI. Communication with Extraterrestrial Intelligences. Nome do programa americano destinado a estabelecer contato via radioastronomia com inteligências extraterrestres, ouvindo os sinais que possam chegar. Atualmente, o programa é conhecido como SETI. Ver Hive, SETI. Service. Acrônimo de Communication Instructions for Reporting Vital Intelligence Sightings from Aircraft. Instruções de comunicação para relatório de avistamentos de inteligência vital de aviões. Esta foi uma diretiva secreta contida na JANAP 146, uma ordem promulgada pela chefia conjunta do Estado-Maior. Serviços pormenorizavam os procedimentos que tinham que ser seguidos em relatórios de avistamentos de UFOs. Na Instrução 102, JANAP 146 dá ênfase a que os relatórios Sirius devem ser usados somente para informações de importância vital para a segurança dos Estados Unidos. Na Instrução 201, JANAP 146 declara que os relatórios UFO exigem transmissão imediata, precedida pelo sinal de urgência internacional, precedência ou emergência militar. A Instrução 206 indica que todos os relatórios Sirius devem ser transmitidos ao Comando da Defesa Aérea, agora Aeroespacial, ao Secretário da Defesa e ao Comando Militar US mais próximo. Além disso, JANAP 146 proíbe a transmissão desautorizada de relatórios Sirius e previne que a transgressão dessa proibição é punível pelas leis de espionagem. A Sirius aplica-se tanto aos pilotos e tripulações militares quanto comerciais. Passageiros a bordo de voos comerciais foram frequentemente pressionados pelo pessoal governamental a manter silêncio. As Sirius efetivamente desceram um véu de segredo oficial sobre os avistamentos e os relatórios UFO. Elas também têm sido bastante efetivas em impedir pilotos e tripulação de falar sobre suas experiências. Civilização. Uma forma altamente adiantada, altamente organizada e complexa de atividade humana. Uma civilização é identificada com cultura, mas geralmente engloba mais de uma única cultura. Por exemplo, existe uma cultura germânica, uma cultura italiana, uma cultura bielorrussa, etc. Mas todas essas culturas fazem parte da civilização ocidental. A civilização é caracterizada inter alia por sua ênfase na ciência, na aprendizagem e na tecnologia, e por sua fé no progresso. Num contexto semelhante, o termo civilização é usado também pelos nebecistas, aplicando-o a outras sociedades ou culturas sedopianas, altamente organizadas e altamente adiantadas, especificamente as que já são capazes de viagens espaciais. Embora a existência de uma civilização sedopiana ainda não tenha sido provada conclusivamente, ou se o foi, a informação sobre ela não foi tornada pública, os cientistas já dividiram teoricamente essas possíveis civilizações em 3 tipos básicos. Essa classificação baseia-se na quantidade de energia que uma civilização tecnologicamente adiantada possui e controla, e é também aplicável à Terra. Ver Civilização Tipo 1. Civilização Tipo 1. Sistema de classificar as civilizações inteligentes com base em seu controle das fontes de energia. É baseado nas relações necessárias entre a sofisticação tecnológica e o consumo de energia. Essa energia é a quantidade total e idealmente disponível para finalidades de comunicação, especificamente para comunicação com outras civilizações. Uma civilização de tipo 1 seria capaz de aproveitar e controlar uma quantidade de energia igual às fontes de energia totais de seu planeta. Por definição, a Terra ainda não é uma civilização de tipo 1. Carl Sagan, astrofísico da Universidade de Cornell, calcula que a Terra seja um tipo 0,7 de civilização.
A questão de se existe uma civilização tipo 1 no universo é fascinante e, embora relativamente simples de responder. Se os UFOs são realmente de outros sistemas planetários, então devem ser, na pior das hipóteses, de uma civilização tipo 1. Civilização tipo 2. Sistema de classificar as civilizações inteligentes com base em seu controle das fontes de energia. Ver definição de civilização tipo 1. Uma civilização tipo 2 seria capaz de aproveitar e controlar a energia igual à produção de energia total de sua estrela natal. A existência de uma civilização tipo 2 é possível, mas essa civilização seria incrivelmente adiantada em tecnologia. Se tais civilizações existem, são indubitavelmente poucas em número e seriam definitivamente capazes de empreender viagens interestelares. A existência de uma civilização assim poderia ser detetável por telescópios ópticos, pressupondo-se que a civilização empreenda tipos de projetos de astroengenharia que pudessem ser reconhecíveis à distância de muitos anos-luz. Até ao momento, entretanto, nenhuma civilização desse tipo foi detetada pelos astrônomos. Alguns ufólogos, contudo, acreditam que o governo tem provas da existência de civilizações cedopenas e que interceptou sinais de rádio dessas civilizações. Acusam o governo de manter essas descobertas secretas para não alarmar o povo. Ver civilização, esfera de Dyson, fórmula de Green Bank, projeto OSMA. Civilização tipo 3. Sistema de classificar as civilizações inteligentes com base em seu controle das fontes de energia. Ver definições de civilização tipo 1 e civilização tipo 2. Uma civilização tipo 3 seria capaz de aproveitar e controlar uma quantidade de energia igual à produção de energia de toda a galáxia. A fim de se desenvolver uma civilização assim, seria necessário um longo período de paz, um alto nível de prosperidade, um governo estável e um alto nível de tecnologia. Portanto, é duvidoso que uma civilização assim tenha podido surgir. Se essa civilização realmente existe em algum lugar do universo, seria muito seguramente capaz de viagem interestelar e muito provavelmente também capaz de viagem intergaláctica. Se essa civilização existe, sua presença deve ser detetável por telescópios. Nenhuma civilização assim, contudo, foi detetada pelos astrônomos. É possível que os instrumentos terrestres não sejam bastante sensíveis e possam não ser capazes de detectar tal civilização. Mas uma coisa é certa: se existir uma civilização assim, deve ser numa galáxia distante. Uma civilização tipo 3 não pode em absoluto existir na Via Láctea, porque se uma civilização assim existisse, a Terra seria parte dela. Civilização tipo 4. Sistema de classificar as civilizações inteligentes com base em seu controle das fontes de energia. Ver definições de civilização tipo 1, civilização tipo 2 e civilização tipo 3. Uma civilização tipo 4 seria capaz de aproveitar e controlar uma quantidade de energia igual à produção de energia do universo inteiro. Teria conquistado todo o universo e, assim, somente seria capaz de comunicar-se consigo mesma. Uma civilização tipo 4 é apenas possível na teoria de classificação. As enormes distâncias envolvidas, o grande número de estrelas que constituem o universo e o tempo exigido para explorar e trazer o universo a um sistema unificado tornam a realização desse tipo de civilização uma tarefa impossível. Por definição, uma civilização tipo 4 não teria mais nada a fazer. Teria aprendido tudo o que há para aprender e teria conquistado tanto o tempo como o espaço. Uma civilização sem outras metas para atingir, uma civilização na qual não haveria nenhuma possibilidade de mais progresso ou avanço, poderia apenas estagnar e finalmente começar a declinar. Clarividência. Um termo psicológico que descreve a capacidade ou poder de ver objetos ou acontecimentos além do alcance natural de visão. Esse poder pode abranger tanto acontecimentos correntes como acontecimentos futuros. Não há a menor dúvida que algumas pessoas possuem esse poder. Entretanto, como o processo funciona ou como esses indivíduos o adquiriram é desconhecido. A capacidade de ver acontecimentos correntes é, em teoria, pelo menos, explicável. O cérebro é um transmissor e receptor complexo de impulsos elétricos. Os pensamentos e a consciência geram ondas psicoelétricas.
Talvez uma pessoa com o tipo correto de circuitos elétricos cerebrais possa apanhar as ondas psicoelétricas ou pensamentos de outras pessoas. É geralmente aceito que a clarividência de acontecimentos correntes pode funcionar ao longo dessas linhas. Uma questão mais complicada, entretanto, é a clarividência de objetos ou acontecimentos futuros. Isto implica um complicado conceito de determinismo e no processo envolve UFOs e manodins. Ver determinismo. Colônia Terra. Na teoria extraterrestre exposta por Max H. Flint e Otto von Binder, a Terra é uma colônia. O homem é um ser híbrido, um cruzamento entre hominídeos terrestres e homens das estrelas. Uma sociedade humana inteligente foi criada na Terra por seres de outro planeta. A Terra é assim uma colônia criada e estabelecida por homens das estrelas que, presume-se, desejavam disseminar vida inteligente por todo o universo. Consequentemente, os UFOs estão envolvidos numa contínua vigilância de sua colônia Terra, dirigindo o progresso humano. Ver Astroevolução, Flint, Homem Híbrido. Cometa. Um corpo celeste movendo-se ao redor do Sol numa órbita elíptica alongada. A origem dos cometas não foi estabelecida. Muitos cientistas inclinam-se para a teoria de que se originaram nas vizinhanças de Júpiter. Da mesma forma, o comportamento orbital celeste de alguns cometas tem sido errático. A astronomia foi até agora incapaz de explicar esse movimento. Um cometa consiste de uma massa central chamada núcleo, cercada por um revestimento nevoento chamado coma ou cabeleira. A coma se estende numa cauda que pode se esticar por milhões de quilômetros. É possível que alguns cometas tenham sido confundidos com UFOs, e em registros antigos, alguns relatórios de objetos celestes estranhos podem, possivelmente, ter sido observações de cometas. Comitê Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos. Ver NICAP. Companheiro escuro. Uma das maiores metas da astronomia é determinar se outras estrelas possuem sistemas planetários. Isto tem sido uma tarefa difícil devido ao fato de que os planetas não emitem luz e, assim, não podem ser detectados opticamente. Isto não se aplica aos planetas dentro de nosso sistema solar, que podem, entretanto, ser detectados opticamente por causa de sua proximidade da Terra. Uma oscilação irregular na rotação de uma estrela indicaria, no entanto, a presença de um corpo celeste próximo, provavelmente um planeta. Com base nisso, a Sociedade Astronômica Americana confirmou em 1963 que a estrela de Barnard possui um corpo celeste orbitante. Desde então, pesquisadores da NASA declararam que ela pode ter 3 corpos orbitantes. Esse corpo orbitante é chamado de companheiro escuro, porque ele não pode ser visto, mas sua presença pode ser detectada. Esses companheiros escuros são provavelmente planetas, mas os cientistas ainda são cautelosos quanto a empregar essa terminologia. Ver estrela de Barnard. CONMASS. O termo é uma abreviação de concentração de massa e se refere às grandes áreas circulares na Lua, onde a densidade é de tal forma maior do que a das áreas vizinhas que essas regiões produzem anomalias gravitacionais. Ver CONMASS negativo. CONMASS negativa. Uma área da superfície lunar na qual há ou uma imensa cavidade ou matéria muito menos densa do que a encontrada no resto da Lua. O neticista Jean Sandy acredita que no passado astronautas cedopianos aterrissaram na Terra e que podem ter deixado uma base, sustenta Sandy. Então, ela pode ser possivelmente localizada na área CONMASS negativa. Segundo Sandy, tal descoberta provaria 2 coisas. Primeiro, provaria que é possível a viagem interestelar. Segundo, apoiaria a teoria de que a evolução do homem foi influenciada por CEDOPS. Como corolário, essa descoberta provaria também que as antigas lendas, mitos e histórias que descrevem as atividades de deuses na Terra eram baseadas mais em ocorrências corretas do que na imaginação. Uma exploração completa da Lua fornecerá uma resposta a esta possibilidade. Consciência. Faculdade ou capacidade do homem de estar consciente de sua existência, de sua mente e de seus pensamentos e sentimentos. Ela envolve também outras faculdades mentais, tais como a razão.
A capacidade de estar consciente do próprio comportamento envolve a capacidade de refletir sobre ele e, através do raciocínio, de persistir ou modificá-lo. É uma qualidade não encontrada em nenhum outro organismo vivo na Terra, embora os animais, como os chimpanzés, pareçam capazes, por breves momentos passageiros, de estar conscientes de sua existência. De modo básico, é esta qualidade essencial única de autoconsciência que diferencia o homem dos outros animais. A autoconsciência é uma variedade específica ou um atributo evoluído ou uma forma de consciência. Sua gênese é desconhecida. Desenvolveu-se naturalmente durante o curso da evolução ou foi um dom de Deus ao homem? A religião argumenta que foi um dom de Deus e que ela é a essência da alma. Alguns filósofos identificam-na com a essência do homem e acham na autoconsciência o ser imortal do homem. Argumentam que, uma vez desenvolvida uma identidade, a autoconsciência não pode nunca ser destruída. Alguns nebecistas sustentam uma posição diferente. Segundo esta teoria, a autoconsciência pode ter sido um dom de seres de outro planeta, Cedopes. Antigos astronautas podem ter aterrissado na Terra e, por manipulação genética, podem ter dado origem ao homem. Este comportamento cedopiano, aparentemente altruísta, deriva do conceito cedopiano que há um código moral que defende a disseminação de vida inteligente por todo o universo. Qualquer que seja sua origem, no fato permanece claro. A autoconsciência tornou o homem consciente de si próprio, de sua existência, da possível existência de Deus e de suas relações para com a natureza. Tornou-se o ímpeto para o conhecimento, à medida que o homem lutou para compreender a si próprio e ao mundo. Sua busca do conhecimento e da verdade deu nascimento à ciência. Essa mesma busca de conhecimento e de verdade leva-o agora a considerar a possibilidade de que possa haver outras formas de vida inteligente no universo. Ver Nebecismo, Ciência, Semeadura, Alma. Contatado. Uma pessoa contatada por seres UFO. Isto apresenta talvez o mais misterioso e intrigante problema associado com UFOs. Dois fatores comuns estão associados com as histórias de contatados. O método de comunicação é geralmente telepático, embora a comunicação verbal seja às vezes utilizada. Em segundo lugar, o contatado está geralmente sozinho na hora do contato. Esta invariabilidade tende a provocar dúvidas sobre as histórias de contatos em geral. Mas, se sua realidade é aceita, então o ufólogo ainda encontra problemas. Por exemplo, se os UFOs se originarem de outros sistemas planetários distantes anos-luzes, então por que, depois de uma jornada tão longa, não decidem contatar uma pessoa de importância? Ou por que não tornam sua presença conhecida a um grande grupo de pessoas? No passado, seres UFO contaram aos contatados muitas histórias falsas, entre as quais haviam contos de que Vênus e Marte eram habitados. Alguns contatados até alegam que os seres UFOs levaram-nos a bordo de seu UFO para uma viagem ao espaço exterior. Tem havido também um grande número de contatos tolos e sem sentido. Num caso, um UFO aterrissou, um ser emergiu e aproximou-se do humano que esperava, desejou-lhe paz, entrou na espaçonave e voou embora. O absurdo de muitos contatos e as mentiras óbvias contadas por seres UFO não contradita necessariamente a existência do contato, mas joga dúvidas sérias sobre a origem extraterrestre dos UFOs. Deve-se pressupor que uma civilização de outro planeta capaz de viagem espacial deve possuir um certo nível de sofisticação. Essa civilização seria racional e inteligente, mas os seres UFO raramente exibem essas qualidades. Foi sugerida a ideia que histórias de contato são alucinação. Mas mesmo essa explicação não resolve o problema básico. Uma alucinação tem que ser causada ou desencadeada por alguma coisa. Simplesmente tem havido demasiado relatórios de contatos para relegar todos ao domínio de fraudes e alucinações. Entretanto, uma alucinação também pode ser induzida em vítimas insuspeitas por forças externas, humanas ou de outro tipo. Isso leva à questão de quem realiza a indução. Alguns psicólogos descartam a realidade de histórias de contato, assinalando que essas histórias originam-se principalmente de pessoas velhas e viúvas ou de mulheres solteiras. Os contatados também tendem a ser pobres, incultos e de saúde física deficiente.
A maioria dos casos realmente encaixa-se nesta categoria. Entretanto, os contatados também podem ser jovens casados e cultos. Isto também coloca outro problema fundamental. Se há realmente seres UFO, então como e com quem eles decidem contatar? Por outro lado, se todas as histórias de contatados são meramente embustes e alucinações, então quem é que decide perpetrar o embuste e com que razão? E se é alucinação, o que desencadeia então sua ocorrência? Há demasiados mistérios e questões associados com as histórias de contatados para ser capaz de proporcionar respostas definitivas às muitas perguntas que surgem. As conclusões e o significado das histórias de contato podem ser resumidos como se segue. As histórias de contatos tendem a argumentar contra a ideia de que os UFOs são originários de outros sistemas planetários. Entretanto, as histórias de contato não invalidam como tais a realidade dos UFOs. Antes, tomadas como um todo, as histórias de contato tendem a apoiar a teoria dimensionalista dos UFOs. Entretanto, deve ser notado que talvez ambos os tipos de fenômenos estejam envolvidos. Alguns UFOs podem talvez ser de outros sistemas planetários, enquanto outros tipos de UFOs podem ser de dimensões paralelas. A pouca evidência que existe atualmente pode ser usada para apoiar ambas as teorias. Espera-se que a acumulação de dados posteriores ajude a eliminar uma das teorias. Ver. Ser adiantado. Dimensionalismo. Alucinação. Telepatia. Contato próximo. Asterisco. A expressão foi erroneamente popularizada como contatos imediatos, do inglês close encounter, com a palavra close podendo significar tanto próximo como íntimo. Nota do tradutor. Uma expressão criada pelo Dr. J. Allen Hynek em seu livro The UFO Experience, A Scientific Inquiry, a experiência UFO, uma pesquisa científica, para se referir a avistamentos e contatos com UFOs e ou seus ocupantes. O Dr. Hynek enumerou 3 tipos de contatos próximos. O primeiro ele denominou contatos próximos do primeiro tipo, para se referir aos incidentes em que os UFOs são avistados de distância próxima. O segundo tipo, chamado contatos próximos do segundo tipo. Isto se refere aos avistamentos UFO em que é descoberta a evidência física para apoiar uma presença de UFO. O terceiro tipo de encontro, o Dr. Hynek chamou de contatos próximos do terceiro tipo. Este se refere aos encontros em que o contato é realmente estabelecido com os ocupantes do UFO, ou, na pior das hipóteses, os ocupantes do UFO são vistos. A expressão contatos próximos do terceiro tipo serviu como o título de um filme da Columbia Pictures exibido em fins de 1977. O Dr. Hynek serviu como conselheiro técnico e consultor na produção. Ver. Hynek. Contínuo espaço-tempo. Um sinônimo de dimensão amplamente usado. É uma frase mais formal e técnica que se refere a uma dimensão ou nível de existência específica. Uma premissa básica do dimensionalismo é que existe mais de um contínuo espaço-tempo. Cosmogonia. Uma teoria da gênese do universo. A cosmogonia tradicional, estabelecida pela religião, ligou o nascimento do universo com um ato de criação por Deus. Com o avanço da ciência, outras explicações alternativas surgiram. Nenhum cientista pode dizer ao certo como o universo nasceu. Atualmente, há 2 teorias científicas principais ou cosmogonias do universo. Ver Teoria do Big Bang, Teoria do Universo Estável. Cosmologia. Ramo da filosofia ou ciência que estuda ou se preocupa com a origem e a estrutura geral do universo. Seus elementos constituintes e leis, tais como espaço, tempo, causalidade e liberdade, são seus, da cosmologia, principais assuntos de interesse. Ver Determinismo. Cosmonauta. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os homens espaciais ou astronautas são oficialmente conhecidos como cosmonautas. Literalmente, o termo é uma combinação de 2 palavras, cosmos e nauta, e significa um viajante de, em, para ou proveniente de algum lugar no cosmos ou universo. Cosmos. Um sinônimo para espaço ou universo. Mas a palavra cosmos possui outro significado especial.
No sentido filosófico, o cosmos representa o mundo ou o universo como uma incorporação de ordem e harmonia. Num sentido filosófico e psicológico mais profundo, representa o desejo mais íntimo do homem de encontrar e estabelecer um universo metódico. Isto é feito categorizando os fenômenos naturais e tentando descobrir as leis que os governam. Este desejo de encontrar ou estabelecer harmonia e ordem na natureza também explica, por em parte, a busca do homem para encontrar vida inteligente em outros planetas, e seu desejo inconsciente que esses seres inteligentes sejam superiores ao homem e de caráter benévolo. O universo é vasto. Seres inteligentes que conquistaram a vastidão do espaço por viagem espacial possuiriam necessariamente um grande conhecimento do mundo natural, isto é, teriam um elevado grau de compreensão da ordem natural do universo e da relação de vida inteligente nesse complexo sistema. Esses seres seriam necessariamente símbolos de ordem. Crença. Uma convicção baseada em razões não verificáveis sobre a verdade ou realidade de alguma coisa. A crença aceita um fato alegado como verdadeiro ou correto, sem conhecimento possível ou prova. Muitos fatores psicológicos entram na formulação de uma crença. Temores, esperanças, desejos, experiências passadas do homem, evidências incompletas do assunto em questão, opiniões alheias e coincidências, tudo entra no quadro. A crença também entra no fenômeno UFO. Não existem provas científicas de sua existência, nem a ciência explicou o fenômeno. Embora a prova ou o conhecimento dos UFOs seja incompleta, isso não impede as pessoas de terem opinião sobre o assunto. Um grupo de pessoas nega e ridiculariza sua existência. Outro grupo acredita que eles existem, mas discorda sobre se são de outro planeta ou de um universo paralelo e se são amigáveis ou hostis. Um terceiro grupo adota a posição média. Está pronto a admitir a possibilidade de sua existência, mas ainda não está convencido. Crescente fértil. Uma área antigamente fértil no Oriente Médio, na qual, acreditam os eruditos, pela primeira vez o homem descobriu e praticou a agricultura. Crick Francis. Numa reunião conjunta das Academias de Ciência Americana e Soviética em 1971, Francis Crick, de Cambridge, Inglaterra, um dos mais eminentes biólogos moleculares do mundo, apresentou juntamente com Leslie Orgel, do Instituto Salk de San Diego, Califórnia, a intrigante teoria que extraterrestres tinham intencionalmente infectado a Terra com vida. Em 1973, esses dois renomados cientistas publicaram uma sequência do assunto no prestigioso jornal Icarus. Ver Finst, Semeadura. Culto dos discos. Os críticos e outros desmistificadores do fenômeno UFO assinalavam que algumas pessoas que acreditam em UFOs começaram um culto dos discos. Não há atualmente provas, entretanto, de que um grande culto organizado de discos exista realmente. É antes um grupo amorfo e organizado frouxamente, composto de pessoas que compartilham certas crenças sobre os UFOs. Essas crenças surgiram porque, alega-se, os seres UFO apresentaram a contatados humanos muito conhecimento secreto sobre eles próprios, advertências quanto ao futuro e advertências de que o homem deve mudar suas maneiras. Algumas pessoas até alegaram que receberam poderes especiais desses seres UFO. Houve informações de diversos casos de pessoas que, quando um UFO passou por perto, se recuperaram rapidamente de ferimentos que sofriam. Um homem idoso alegou que começaram a nascer novos dentes depois que foi apanhado pelo brilho de um UFO que passava. Esta incandescência brilhante emitida pelos UFOs figura principalmente em muitos casos de contato. Inúmeras pessoas alegaram uma iluminação ou compreensão repentina depois de serem expostas à luz de um UFO. A iluminação constitui, é claro, uma alegação subjetiva. Fica aberta à qualidade de conhecimento ou percepção que a pessoa alega ter adquirido. A maioria dos contatados também alega que os seres UFO comunicaram-se com eles via telepatia. Se verdadeiro, isso sugere que esses seres são mentalmente mais avançados que os seres humanos. Há também informações de que os UFOs interferem no eletromagnetismo. Esta interferência tem sido considerada parcialmente responsável por quedas de força, transmissões de rádio ruins
e indícios de carros, quando havia UFOs nas proximidades. Mais importante, todavia, é sua alegada capacidade de interferir na mente humana, que funciona em parte com energia elétrica. Muitos cientistas acreditam que a ESP, percepção extrasensorial, funciona segundo alguma espécie de base eletromagnética ou psicoelétrica. Os UFOs seriam, portanto, capazes de interferir no funcionamento do cérebro e, através de sua capacidade de manipular o eletromagnetismo, induzir alucinações nas pessoas. Todos esses fenômenos sugerem o terrível poder dos UFOs, mas também suscitam uma questão. Com todo esse poder, por que os UFOs não conquistaram a Terra? Não há nenhuma resposta aparente. Esta aparente falta de hostilidade por parte dos seres UFO, junto com os terríveis poderes que possuem, impressionou alguns crentes UFO, ao ponto de eles cultuarem os seres UFO como salvadores da humanidade. Os crentes UFO que caem nesta categoria são apenas um pequeno grupo. Além disso, não são estudantes de ufologia, são mais semelhantes aos homens primitivos que adoravam o Sol e a Lua, em vez de estudá-los. Os nafologistas, por outro lado, procuram estudar o fenômeno e, estudando-o, compreendê-lo. Não estão atemorizados pelos UFOs nem os adoram. Culto UFO. Ver. Culto dos discos. Cyborg. Abreviação de organismo cibernético. Em inglês, Cybernetic Organism. Um cyborg seria um híbrido entre o ser orgânico e a máquina. Em essência, um homem ou um Opticon se tornaria um semi-robô. Mudanças mentais químicas reajustariam certos padrões de pensamento. A cirurgia, por outro lado, substituiria seu coração, rins e outros órgãos vitais por partes artificiais. Esse ser não teria necessidade de alimento, água ou sono, nem seria emocional. Seria uma unidade biológica autossuficiente. A finalidade desse ser seria de usá-lo em longas jornadas espaciais que um astronauta humano normal não seria capaz de suportar. Alguns cientistas da NASA sugeriram a possibilidade de criar esse ser, mas até agora não foram feitos planos definitivos. De qualquer forma, a construção de um cyborg atualmente está além das capacidades tecnológicas do homem. Esse ser seria, naturalmente, imediatamente distinguível de seres humanos comuns por seus movimentos de corpo e compostura. Dizem que alguns seres UFOs avistados teriam exibido rigidez de movimentos. Esses movimentos seriam deliberados e conscientes, faltando-lhes a flexibilidade e a espontaneidade dos movimentos humanos. Esses seres também usariam geralmente roupas prateadas ou ternos metálicos. Isto levou alguns ufólogos a propor que esses seres poderiam ser, de fato, robôs altamente sofisticados. Outra possibilidade oferecida é que esses seres pudessem ser cyborgs sedopianos de alguma parte distante do universo. Nenhuma das teorias foi provada ou desaprovada, mas a possibilidade de que esses ufonautas possam ser ou robôs ou cyborgs é potencialmente assustadora. Deve ser notado que cyborg é uma designação genérica para um ser que é parte biológico e parte mecânico. Como tal, pode ser aplicado tanto a humanos como a outros incons. Ver, biônico, robô.